Boa noite a todos. Considerando ao tempo, eu tentarei ser o mais objetivo possível. Antes da gente ir para a planilha, vamos para a figura 1. No final, se vocês quiserem fazer conta, essa é uma planilhazinha que mostra quanto custa a sua aposentadoria, quer que você faça ela em qualquer momento da sua vida, com qualquer idade. A conta é simples, se você souber matemática de segundo grau, dá para fazer essa planilhazinha. E é por isso que precisa da reforma da Previdência. Porque do jeito que está, não dá para ficar. E eu vou tentar mostrar para vocês os fatos por trás do porquê do jeito que está, não dá para ficar. Você consegue colocar no 1 aí? Enquanto ele vai colocando a imagem, eu gostaria de aproveitar e chamar a atenção de vocês. Tem alguns alunos da pós-graduação aqui, não tem? E eu sempre chamo a atenção para o fato de que mesmo num público qualificado como esse, os termos, a gente costuma misturar os termos. O que eu vou discutir com vocês hoje à noite é previdência social. Previdência vem de precaução, portanto vem do dinheiro que você guardou. Quando nós estivermos discutindo pessoas que estão recebendo dinheiro porque precisam e não puderam guardar dinheiro, a gente chama de assistência. A Constituição faz a diferença, todo mundo faz a diferença, menos na hora de discutir a Previdência. Então, Previdência social é quanto que a gente guardou para usar na velhice. A assistência social são as pessoas que nós entendemos que por qualquer razão são vulneráveis e precisam do nosso auxílio, independentemente de contribuição. Então, eu não vou falar de assistência hoje. Então, hoje eu não vou discutir com vocês quem eu acho que merece ganhar dinheiro sem ter pago por isso. Eu, particularmente, acho que professores carecas merecem ganhar dinheiro sem ter pago por isso. Mas é um tema polêmico, ainda não consegui quórum para aprovar essa mudança. Mas previdência é diferente. Tá, não, deixa eu ajudar ele aqui. Bota na pastinha. Não, tem a pasta. Aqui, isso, 1. Vamos lá. Senhores, fatos. O Brasil está envelhecendo. O professor Marcelo estava dizendo que as estatísticas têm alguma certeza e pode haver algum erro e que essas contas precisam ser vistas com muitas cautelas. E eu digo, é verdade, tem que ser visto com muita cautela. Porque o Brasil ia terminar de ter o boom demográfico, ou seja, a melhor fase da história do nosso país daqui a 10 anos. Então, deixa eu dar uma triste notícia para vocês. Acabou já. Então, nós perdemos o boom demográfico. Então, essa história de que pode ser que no futuro a gente não envelheça, desculpa, vocês já envelheceram. Vocês já são um país velho. Então, se houve um erro de otimismo. Nós somos mais velhos hoje, mais cedo, do que nós jamais imaginávamos. Então, deixa eu dizer para vocês o que é a Previdência Social brasileira. A Previdência Social brasileira é um esquema, uma pirâmide financeira feita pelos seus pais para viver às custas do seu trabalho. Ela não é sustentável. Ela foi feita quando tinha 10 trabalhadores sustentando uma pessoa. E aí o aposentado não juntava dinheiro suficiente. Por quê? Porque tinham 10 trabalhadores que iam pagar a conta dele. Então cada um pagava um décimo, fechou. Os velhos morriam tudo, né? As pessoas morriam muito cedo, então tinha pouco velho para lidar. Então tá beleza, um país super jovem, um monte de jovem, trabalhando, e os velhos tudo morrendo. Então era sustentável essa pirâmide financeira. Aconteceu uma coisa horrível no Brasil. Os velhos pararam de morrer. Um desastre. Eles não morrem mais. Eles vivem. E aí o que aconteceu? A pirâmide financeira quebrou. E aconteceu outro desastre. Não só os velhos não morrem, como as mulheres não querem mais ter filhos. É horrível. Agora elas querem trabalhar, ter vida e serem felizes. Isso é um absurdo. O que aconteceu? A taxa de natalidade hoje é 1,5. Hoje, era para ter caído para 1,5 daqui a 10 anos, 20 anos. Hoje já é assim e está caindo mais. O que isso significa? Que a nossa pirâmide financeira vai quebrar ainda mais rápido. A resistência da nossa geração, de fazer a reforma da Previdência é porque a gente quer viver o último gostinho antes dela quebrar. Mas todo mundo que falou do aspecto social, eu gostaria muito de chamar o aspecto social. E o aspecto social que eu chamo são os meus e os seus filhos. Quem vai pagar pela sua Previdência são os meus filhos. Por quê? Porque você não pagou por ela. E por que você não pagou por ela? Porque ninguém pagou pela sua própria Previdência. Porque ela não era sustentável, eram 10 pessoas pagando para um.
E é por isso que não dá para sustentar esse esquema. Por que nós estamos discutindo tempo de contribuição, quando entra, quando sai? Porque quem está na Previdência ganha dinheiro de quem não está na Previdência. Se nós tivéssemos um sistema de capitalização, você poderia aposentar o dia que você quisesse. Com que rendimento? O que você tem. Você podia parar aos 40 anos, tirar um sabático, volta depois, continua, fica mais 10 anos, tirou outro sabático, para, continua, volta, vai até os 60, para, volta. Você faz o que você quiser, seu. E quando você morrer, você é 100% para a sua família. Zero. Não fica nada para o governo. 100% seu para a sua família. Por que vocês estão discutindo tempo de contribuição, que idade mínima? Porque vocês precisam do dinheiro dos outros. E a conta não fecha. Então, é por isso que nós estamos aqui sofrendo tanto com a reforma da Previdência. A conta não fecha. E ninguém quer dizer isso de forma aberta, direta e objetiva. Eu não conto com a Previdência. Porque vai quebrar. Do jeito que está, vai quebrar. E essa reforma diluída do jeito que está não vai ser suficiente. Nos últimos 20 anos, quantas reformas da Previdência vocês já viram? Pois nos próximos 20 anos vocês vão ver mais outras 3. Por quê? Porque isso não vai ser suficiente. Porque a nossa geração não teve coragem de fazer o que tinha que ser feito. Que era resolver isso de uma vez por todas. Por quê? Porque quem está no esquema hoje não quer interromper a brincadeira. Então o que nós temos? Hoje, as mulheres têm 1,5 filhos por família, ou seja, estamos todos envelhecendo, os velhos se recusam veementemente a morrer. E cada ano eles batem os recordes e vão indo para frente. Então a expectativa de vida de quem chega aos 65 é 80. A expectativa de vida de quem chega a 65 é 80. Já subiu para 82? Essa é de sobrevida, né? É. E digo mais. Senhores, precisamos de igualdade entre homens e mulheres, porque as mulheres têm outro problema. Elas vivem mais que os homens. E, portanto, elas gastam mais. Gente, é conta matemática simples. O que você estava propondo era igualar homens e mulheres. Até onde eu sei, todas as mulheres estão buscando igualdade. Na hora da Previdência, ninguém quer igualdade. Acho muito esquisito isso. Eu venho na família de mulher, né? Que só tem mulher. 2 irmãs, uma prima, uma mãe, só tem mulher. Então, por que tem que ter igualdade? Por uma questão matemática. Vocês gastam R$1 igual um homem gasta R$1. Simples assim. Então, se vocês vão viver mais, no mínimo vocês tinham que pagar mais. Mas podia fazer igual e tá, fechou. Onde estaria o benefício da mulher? Ela vive mais, mas sai no mesmo momento. Não. No Brasil é um dos poucos países que tem uma distância entre homem e mulher tão grande. Quase nenhum país do mundo tem uma distância tão grande entre homem e mulher. Com a mulher sai mais cedo. Sendo que do ponto de vista da lógica, a mulher devia sair depois. Porque vive mais. Vocês também se recusam a morrer. É um problema. Antes de nós. Antes de nós. Exatamente. Então, esses são os problemas. E eu estou falando apenas de problemas básicos. E o que eu estou dizendo não é uma questão política, é uma questão de números, é uma questão demográfica, são fatos. E as pessoas têm muita dificuldade de falar isso de forma aberta. Então, como eu fui chamado para tumultuar, eu estou falando de forma aberta. Então, vejamos. 1. Nossa demografia está pior do que esperava. Sim, eles erraram a estatística. Nós envelhecemos 10 anos antes. 2. A taxa de natalidade ela não desceu suavemente como se esperava, ela despencou e está caindo mais. A tendência é que nós caminhemos para 1 filho por família. 3. Déficit fiscal absurdo. O que isso significa? Da forma mais simples e objetiva. A sua casa gasta mais dinheiro do que arrecada. Ponto. Não precisa de nenhuma teoria econômica para te ensinar isso. A sua casa gasta muito mais do que arrecada. O que vai acontecer? Você vai quebrar. E hoje, 40% do orçamento vai para pagar a Previdência. E se 40% do orçamento vai pagar a Previdência, é porque você está pagando mais que dá conta. Então, senhores, nós estamos diante de uma tempestade perfeita. O Brasil está vivendo a maior crise da sua história. Nós temos mulheres que vivem muito, têm poucos filhos. E nós estamos fazendo uma reforma previdenciária a cada 7 anos. Os senhores, nós vamos estar tendo essa mesma discussão daqui a 7 anos. Porque essa reforma não vai dar para quase nada. Ela não está resolvendo nenhum dos problemas. Então, se vocês querem mais educação, tem que fazer reforma da Previdência.
Vocês querem mais segurança? Tem que fazer reforma da Previdência. Vocês querem investimento? Quer crescer? Como é que um país cresce, gera emprego, reduz desemprego, se nós estamos tomando renda de quem trabalha e dando para quem não mais trabalha? E digo mais, o pessoal do INSS é, na média, financiado em R$500. Então, na média, eles ganham R$500 a mais todo mês sem ter pago por isso. O pessoal do serviço público é 5.800. Pergunta básica. Por que o servidor público deve ganhar quase R$6.000 da população todo mês sem trabalhar? Salário é em troca do seu trabalho. Previdência é em troca do quê? Se você não pagou por isso. Então, a grande resistência dos grupos, todos os grupos, professores, servidores públicos, bombeiro, policial, etc., é porque todos têm um esquema diferenciado para si próprios. É muito difícil justificar isso. Nós não estamos falando de pescador pobre no interior do Maranhão, não é isso, a gente não está falando disso não. Nós estamos falando de grupos específicos que têm uma aposentadoria, não, a aposentadoria em geral já é sustentável, com os benefícios específicos de cada classe. Elas não só são insustentáveis, como elas são injustificáveis do ponto de vista moral. E um servidor público, na média, aposentado, ganha R$6.000 da população todo mês. Por quê? Porque não juntou para isso. Agora, se fizéssemos o sistema de capitalização, você poderia aposentar com o que você quisesse, o dia que você quisesse, a hora que você quisesse. E o Brasil enriquecia em 2 gerações. Que é o tempo suficiente dos seus filhos acumularem a previdência dos seus pais e passar a viver de renda. Só que isso requer o quê? Que a nossa geração encaremos o amargo preço de não termos a previdência, a ilusão bismarckiana que vocês compraram com tanto gosto. Quem aqui já comprou a Vestus Master? Quem aqui compra título de capitalização do Silvio Santos? Se entrega, algum de vocês comprou essas coisas, vai, gente? Pois é, essas ilusões financeiras são a previdência. Só que é demais querer pedir de um povo como o povo brasileiro que encare de frente o sacrifício e admita dizer: na minha vez eu vou pagar o pato. É muito difícil alguém ter coragem de dizer: eu vou pagar o pato. Mas é isso que nós devíamos fazer se nós estivéssemos preocupados com o futuro do Brasil e com o futuro dos nossos filhos. 2 comentários breves antes de a gente rapidinho para a planilha. Quando o primeiro professor disse que o Brasil era um país rico, porque tinha o 9º PIB do mundial, e que o PIB per capita era 68, a gente caiu a posição para 68º, ele cometeu um erro técnico básico. Isso quer dizer que nós somos um país de classe média baixa para pobre. Porque o PIB é grande porque tem gente demais nesse país. Nós somos um dos maiores países do mundo. Então, se você junta um monte de pobre, o número final é grande. Mas quando você divide a quantidade de dinheiro que a gente tem igualmente para todo mundo, ou seja, se eu fizesse uma reforma dessa igualzinho para todo mundo, nós seríamos o 68º país do mundo. O que isso quer dizer? Não adianta vir dizer que tem dinheiro sobrando. Não tem. Nós não somos um país rico. Quem está dizendo isso está vendendo a ilusão para vocês. Nós não somos um país rico. Nós somos um país de classe média baixa para pobre. Mas nós temos uma previdência para alguns grupos de Noruega. Alguns grupos. Porque não cobre todo mundo. O segundo ponto é que previdência social não é renda, tá, gente? É distribuição de renda. Previdência social só seria renda se fosse um sistema de capitalização. Porque aí você juntou a sua renda e você está vivendo de renda. Como você vive do dinheiro alheio, não é renda, é distribuição de renda. E quem está pagando? Quem está trabalhando. E aí quando as pessoas dizem: mas nós devemos aumentar a contribuição dos empregadores para pagar a previdência. Legal. Na prática, o que você está dizendo é, e isso cai bem no programa de trabalho, você está dizendo que contratar um trabalhador no Brasil vai ficar ainda mais caro do que já é. Num país onde tem 13 milhões de desempregados. Tem 13 milhões de desempregados, 13 milhões de brasileiros que não têm como sustentar a própria família, e vocês querem que o governo brasileiro torne mais caro abrir uma vaga de emprego para sustentar quem não trabalha. Eu tenho dificuldades de explicar isso. Não faz sentido. Não, mas ele é empresário, ele que vai pagar. Perfeitamente.
Só que ele vai pagar quando ele contrata alguém. Então fica mais caro ele contratar alguém. Ele vai contratar mais ou menos gente? Menos. Explica isso. Acabou meus 3 minutos. Explica isso para quem está desempregado. Eu não consigo. Eu não sei como. E esse é o problema. Tem a planilhazinha aí, como meu tempo acabou. Ao final, se ainda tiver tempo, alguém tiver curiosidade, eu mostro para vocês o que vocês tinham que fazer para se aposentar sozinhos e em quantos anos vocês quiserem. Deixa um gostinho, suspense. Obrigado, pessoal. Obrigado, professor.